Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. Hoje a gente vai continuar falando sobre os 6 passos, tá? Essa é a parte 2 do passo 1. Acontece porque o passo 1 ficou grande demais, mas de tudo isso logo depois da nossa vinheta. A gente vai falar sobre simulação hoje, tá? Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, a gente está fazendo aquela série, né, que são os 6 passos para o seu financiamento imobiliário. Não estou inventando nada, está tudo no site da Caixa Econômica, os 6 passos. E eu só estou indo passo a passo aqui, explicando para vocês como é que se faz, tá? Na primeira parte, na parte 1, a gente falou sobre imóveis usados, beleza? Agora, a gente vai falar sobre imóveis em lançamento. Então, isso aqui são empreendimentos caixa, pessoal. Isso é muito importante você saber por que são empreendimentos caixa, o que são empreendimentos caixa. Então, eu vou falar logo agora, tá? Empreendimentos caixa são aqueles empreendimentos, aquelas incorporações que são feitas com recursos da Caixa Econômica. E aí, sempre que um banco faz banca uma incorporação, o que ele quer é a carteira de financiamento, tá? O banco não paga, não faz o financiamento, não faz o investimento porque ele quer ver um prédio pronto. Ele quer carteira de cliente de financiamento com ele, tá? Então, isso é muito importante para uma série de coisas, inclusive do ponto de vista de legislação, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos para aquele nosso jeito aqui, onde vocês me veem. Vocês veem um pouquinho da minha cara feia e vocês conseguem ver também essa tela aí, tá? O que é essa tela, pessoal? Essa tela é o portal de empreendimentos Caixa, tá? É o simulador do portal de empreendimentos, onde você vai ter uma série de variáveis aqui. E aí a gente vai passar um pouquinho por essas variáveis. Por quê? Porque eu já fiz lá no Transformando o Mercado Imobiliário um passo a passo só sobre o PCVA, né, o Casa Verde e Amarela, outra só sobre SBPE. Então tá tudo lá no artedacorretagem.com.br. Você consegue adquirir lá o nosso curso Transformando o Mercado Imobiliário, tá? Então, o seguinte, nessa tela aqui, vocês vão colocar esse link, vou deixar o link na descrição, portaldeempreendimentos.caixa.gov.br/simulador/. Tem que ter a barra no final. Se não tiver a barra no final, dá errado, ok? Esse link aqui, pessoal. E aí vocês vão vir para essa tela do simulador e aqui vocês vão ter origem do recurso. Aqui é bom que vocês entendam, mas vamos usar apenas SBPE, que é esse aqui, ou FGTS, que é a segunda opção. Então, ou a segunda opção, ou essa opção que é o SBPE. Perfeito? Qual é a diferença? Muito simples. Se o empreendimento é PCVA, vai ser Fundo de Garantia. Se não for, é SBPE. Além disso, tem que existir um match entre o empreendimento e o cliente. O empreendimento pode ser PCVA, mas o cliente pode não ser. E aí, quais são os requisitos para o cliente ser PCVA? Basicamente renda, primeiro imóvel, compra do primeiro imóvel, renda bruta familiar até R$7.000. Tá? Basicamente são esses dois. Se ele cumprir esses dois requisitos, a gente pode seguir. Eu vou fazer aqui do PCVA. Por quê, pessoal? Porque é 60% das compras de imóveis no país. Ou seja, se a gente tem 100 compras de imóveis, vamos lá. Se a gente tem 100 mil compras de imóveis no país, 60 mil são dessa modalidade. Então, eu vou ensinar aqui porque isso abrange o maior número de pessoas, tá bom? Então, a gente vai escolher o fundo de garantia, porque é a origem do recurso do PCVA, do Programa Casa Verde e Amarela. E depois eu não preciso mudar absolutamente nada. Só clicar em avançar. Clico em avançar e espero a boa vontade do simulador. Olha, ele está carregando. A internet está boa. Não deveria estar demorando tanto. E aí, a gente vai para a categoria do imóvel, tá? Aqui na categoria do imóvel, a gente vai colocar para imóveis PCVA, são imóveis de construtora, construção e aquisição de terreno em plantas coletivas, tá? Imóvel na planta e coletivas. Eu vou usar aqui, para fins de
exemplo. Opa, sai. Vou usar aqui Rio de Janeiro. Por quê? Porque nas regiões metropolitanas as regras são uma e para regiões não metropolitanas são outras regras. Okay? Valor do imóvel, o limite é R$ 264 mil no PCVA. Tá? E esse valor do imóvel aqui, ele é o valor do imóvel, o valor de avaliação do imóvel. Não necessariamente a incorporadora está vendendo nesse valor não, tá? A prestação máxima eu não vou colocar nada, tá? O que eu queria falar sobre isso? Prestação máxima é quanto o teu cliente pode pagar. Mas, para fins de simulação, não façam isso. A prestação máxima ela é 30% da renda bruta familiar. Só que existe uma questão matemática aí, que é a prestação máxima de R$ 7 mil deveria ser R$ 2.100. Só que R$ 2.100 é mais do que o financiamento do Casa Verde e Amarela permite. Mas não vamos entrar nessa não. O que eu quero dizer com isso? Pule essa parte. Vá para a renda bruta familiar. Vou botar a renda bruta familiar de R$ 6 mil. O que é isso? Isso é o marido ganhando R$ 4 mil e a esposa ganhando R$ 2 mil. Quantidade de participantes. Vou botar um só. Vamos lá. Vou botar um. Por que eu vou botar um? Porque depois ele vai me pedir a data de nascimento dessas pessoas. Tá bom? Possui 3 anos de trabalho sobre essa caixinha aí, né? Possui 3 anos. O que é isso, pessoal? Esse aqui é o redutor. Tá? Se a pessoa possuir 3 anos de trabalho de FGTS, significa que ela é cotista do FGTS e isso leva a um desconto na taxa de juros de 0,5%. Ok? Vou marcar aqui. O que significa isso? Significa que a pessoa trabalhou de carteira assinada durante 3 anos da vida dela. Heitor, já tem 20 anos que ela fez isso. Não tem problema nenhum. Tá? Ela só precisa ter trabalhado 3 anos somando todos os períodos. Perfeito? Proponente já beneficiado com subsídio após 16 de 5, significa, se você marcar, você não vai conseguir o benefício do PCVA. Aí eu vou clicar em avançar. Aqui no Código da Legislação não precisa fazer absolutamente nada. Avança novamente. Data de nascimento, vou botar a minha data de nascimento. O que a data de nascimento influencia? Ela influencia no prazo do financiamento. A pessoa tem que acabar de pagar o financiamento até os 80 anos. Isso significa que pessoas com mais de 50 anos têm um prazo reduzido no Casa Verde e Amarela. E aí entra no enquadramento. Perfeito? Pessoal, no enquadramento eu vou escolher a modalidade 3048, que é essa modalidade aqui. Vamos ver se eu consigo selecionar sem clicar. É a 3048, pessoal. É em cima da... Vamos lá. PCVA, unidade vinculada à pessoa física, empreendimento com financiamento PJ. 3048. Macete, pessoal. Só clica. E aí a gente chega aqui no sistema de amortização e apólice. Muito importante falarmos sobre isso. O sistema de amortização, pessoal, é como essa pessoa vai pagar os juros durante esses 30 anos. Pode ser a tabela saque ou a tabela price. Na tabela price, esse teu cliente vai conseguir buscar um financiamento maior, tá? Por quê? Porque as parcelas elas são mais fixas. Ela começa de um jeito e termina quase do mesmo jeito. Enquanto que na saque, ela começa alta e termina baixa. Mas não é aula de matemática financeira aqui. Escolha o price se você quer que seu cliente pegue o maior financiamento possível. A apólice, a caixa sempre vai ser a mais barata. Dependente, se o cliente estiver na faixa 1, faixa 2, os dependentes eles dão um desconto, tá bom? E aqui na área privativa, eu vou deixar 0, mas você poderia dizer se é apartamento ou casa. Aqui no Rio de Janeiro não tem casa, só tem apartamento. E a área privativa você poderia colocar também. Mas vamos avançar. Quantidade de meses, você sempre vai colocar 36 meses, tá? Heitor, por quê? Porque esse é o período máximo do PCVA. Depois eu explico por que você faz isso. Você manda avançar e aí você vai chegar nessa tela de financiamento aqui. Nessa tela de simulação aqui. Então, essa daqui. Essa daqui é a parcela do nosso cliente, R$ 1.498. Mas vamos fazer umas contas aqui. Digamos, regrinha de 3, pessoal.
Digamos que o nosso cliente tenha essa parcela, tá? Ele está pegando o máximo do Casa Verde e Amarela e isso aqui corresponde a 30% da renda bruta dele. Então vamos dividir isso por 0,3 para descobrir quanto é a renda, né? Então a renda para quem a renda de R$ 4.993,43 permite essa prestação, porque ela é 30% do valor. Ela é 30% do valor da renda, beleza? Então, só estou falando isso para quê? Não tanto faz se o cliente ganha R$ 4.993,43 ou R$ 7.000. Qualquer valor nisso aí vai dar exatamente o mesmo valor que a gente chegou nessa simulação aqui, tá bom? Vamos dar uma olhada. O valor da entrada aqui, R$ 52.000 é 20% de 264. R$ 211.200 é 80% de R$ 264.000. Perfeito? E aqui nesse set planilha, a gente vai ver o desenvolvimento das parcelas. Vocês vão ver que as parcelas ficam bem flat, né? bem planas. Então, vejam, fase de obra. Isso aqui é o que o cliente paga durante a obra. Aqui dá 36, tá? Aqui, essa coluna onde está 0 deveria estar numerado de 1 a 36. Isso é o que ele paga durante a fase de obra, que é chamado de taxa de obra. Então, ele vai pagar até R$ 952. E aqui é o que ele paga a partir da primeira prestação. Então, aqui eu tenho na fase de amortização o primeiro ano, o segundo ano, que é o 13º mês, o terceiro ano, que é o 25º mês, até o mês 360, que são 30 anos. Tá bom? Olha como fica muito similar a prestação. A prestação começa lá em 1507 e vai até 1453. Ela decresce um pouco, mas quase nada. Se fosse na tabela saque, ela decresceria bem mais do que isso. Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza o nosso passo 1. Agora, parte 2 do passo 1, né? Porque os incentivos são muito diferentes de tabela de imóveis na planta, imóveis em lançamento e imóveis imóveis usados, tá? São muito diferentes. Já falei aqui 1 milhão de vezes. O cliente que está buscando, nosso cliente, né, do Brasil, ele está buscando parcela. Ele não está buscando valor de imóvel, está buscando parcela. Fiz ontem eu fiz uma venda, tá, de um imóvel falando sobre parcela. Não estava falando sobre valor do imóvel. O cliente quer saber sobre parcela. Então, isso é muito importante para você, tá? Quem não sabe isso aqui é um corretor manco. Não dá para dizer de outra forma. Se você não sabe isso, você é manco. Se você não sabe isso, busque aqui. Eu tenho um livro falando sobre isso, tá? O livro é gratuito, não precisa... É só você entrar no grupo de WhatsApp e pedir o livro. Não precisa de grandes esforços. Lá no livro eu digo passo a passo, tá assim, desenhado. Se você precisar de ajuda, tire dúvida no grupo de WhatsApp, tá? Que a gente te ajuda aqui. Se você estiver precisando fazer uma venda e não souber, a gente vai te ajudar através da Fortuna Negócios Imobiliários, que é a empresa onde eu trabalho. Tá bom, pessoal? Então, muita atenção a tudo isso. E eu queria deixar aqui, já que estamos falando a respeito dessas coisas, queria deixar aqui o convite para você se inscrever no canal, se você não é inscrito, também deixar o seu joinha e o seu comentário. Além disso, dá uma conferida lá no podcast, do Tudão Cast, que a gente tem vários insights lá, não só sobre mercado imobiliário, mas sobre negócio, bem-estar, medicina, uma série de outras coisas. Tá bom, pessoal? Então, fico por aqui, até mais e valeu!